Olá, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo traz uma palavra aos nossos corações que está escrito no livro de Jó, capítulo de número 39, versículo de número 20 em diante. Aqui o Espírito Santo traz para a gente um ensinamento. Deus quer nos ensinar para uma batalha, Deus quer nos ensinar para a gente vencer cada dia. Quantas batalhas que você tem no seu dia a dia? Quantas perseguições que você passa por dia. Deus quer te fortalecer nesse dia de hoje para você enfrentar todas as batalhas. No livro de Jó, capítulo de número 1 até o capítulo de número 38, Deus não tinha respondido Jó. Aqui para você entender, para você começar a entender um pouquinho sobre o que Deus falou com o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 em diante, vai estar falando que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Nós, meu irmão, no nosso dia a dia, nós temos esse espinho na carne que Paulo teve. Jó também passou esse espinho na carne. Deus fez um tratamento na vida de Jó. Deus fez um tratamento na vida do apóstolo Paulo e Deus quer fazer um tratamento na minha e na vida de cada um de nós. Porque Deus quer tirar o lado soberbo da gente. A palavra fala que Jó era um homem que andava nos caminhos. A palavra fala que Jó era um homem reto. Entanto, que Deus deu um testemunho dele. Imagina Deus dando um testemunho meu, um testemunho de você. Isso é muito gratificante e glorificante para nós. Deus deu um testemunho da vida de Jó. Então, meu irmão, Deus hoje quer nos ensinar, Deus hoje quer nos educar para que nós venhamos enfrentar as nossas batalhas. A palavra fala também que Jó, ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele não tinha uma experiência com Deus. E o espinho na carne serve para a gente ter experiências com Deus. Quantos de vocês que já ouviu testemunhos, que já ouviu pessoas falando com você, que teve um dia com Deus, que teve experiências com Deus. E Deus também quer dar uma experiência na sua vida. Deus também quer dar um ensinamento para você. Jó foi um homem muito abençoado. Mas a maior bênção de Jó começou no versículo de número 38, que Deus começou a conversar com Jó. Do versículo 38 até o versículo de número 1, Deus não tinha chegado a Jó ainda. Deus não tinha, Deus não tinha respondido Jó. Porque nós vemos aqui que Jó, hipótese alguma, do versículo de número 1 até o versículo de número 38, Jó não reclamou com ninguém. Jó não reclamou com seus amigos. Jó não reclamou com a sua esposa. Pelo contrário, Jó falou que nu ele veio e nu ele voltaria. Ele falou assim, conjecturando a palavra, se ele soube agradecer a Deus por tudo que ele tinha, por que ele não vai saber agradecer a Deus pela falta? O apóstolo Paulo falou também. O apóstolo Paulo falou o seguinte, que ele soube viver no muito e soube viver no pouco. Foi um tratamento que Deus fez. Quantas pessoas hoje que não conseguem viver quando está faltando as coisas dentro de casa? Quando vai chegando o final do mês, falta às vezes um açúcar. Você tem um pó de café, mas não tem açúcar para fazer um pó de café. Você tem todas as coisas, mas não tem um gás. E as pessoas começam a se desesperar, começam a arrancar os cabelos, começam a maltratar as pessoas. Então Deus quer fazer um tratamento na nossa vida. Mas aqui, no livro de Jó, como no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, há muitos entendimentos. E só nesses versículos que Deus está trazendo hoje para a gente, há muitos ensinamentos.
Aqui no versículo de número 39, ao versículo, capítulo 39, no versículo 20, Deus nos ensina como nós vamos batalhar, como nós vamos enfrentar batalhas e como nós temos que enfrentar o dia. Aqui Deus mostra para Jó, quebrando o soberbo dele. Porque no capítulo 38, Deus chega a Jó. E Deus fala com Jó o seguinte, por isso que nos mostra que Deus fez um tratamento com Jó para tirar o soberbo dele. Porque Deus quer fazer esse tratamento com nós. Jó ele se achava uma pessoa muito elevada das pessoas. E quantos de nós se achamos melhor do que os outros? Quantos de nós se achamos melhor no que nós fazemos? Só que nós não somos insubstituíveis. Então Deus tratou Jó, Deus tratou o apóstolo Paulo. E Deus chega para Jó e fala bem assim, é você que dá a vida? É você que dá a morte? Conjecturando a palavra. Deus pergunta a Jó se ele sabia de onde que o oceano nascia. Deus pergunta para Jó se ele dava ordem e as coisas aconteciam. Porque tudo Deus ordena e acontece. Mas aqui traz um parâmetro para a gente do como que Deus quer que nós batalhamos. Veja bem, no versículo de número 20 fala bem assim, é você que faz pular como gafanhoto e assusta as pessoas como seu rincho. Aqui Deus está falando do cavalo. Deus quer que nós pulamos os obstáculos. Deus quer que nós pulamos os obstáculos que o diabo coloca no nosso dia a dia. Por isso que Deus quer nos educar para a gente enfrentar batalhas, o nosso dia a dia. Quantos obstáculos que o diabo vai colocar no nosso dia a dia. Quantos obstáculos que o diabo põe na nossa vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser uma separação, pode ser o lado financeiro. São os obstáculos que o diabo vai pôr na vida de cada pessoa. Então, Deus ensina que nós temos que pular os obstáculos como o cavalo pula. Aqui Deus está falando que o cavalo pula os obstáculos como o gafanhoto pula. Vamos mais um pouquinho. No versículo de número 21, fala o seguinte. Vou soltar aqui um pouquinho e vou falar lá no finalzinho. E corre para a batalha. O cavalo ele não escolhe batalha. Por mais perigosa que seja a batalha, o cavalo ele corre em direção à batalha. Quantos de nós que corremos contra as batalhas do dia a dia? Quantos de nós que escondemos da batalha? O cavalo ele não escolhe batalha. O cavalo ele corre para enfrentar a batalha. Ele corre para resolver, como as pessoas falam, os problemas do dia a dia. Mas vamos mais um pouquinho. E com toda a sua força. Imagina a força de um cavalo. Você sabia, meu irmão, que da mesma força que um cavalo tem, nós também temos? Nós temos força, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi matou o gigante Golias. Porque ele falou bem assim, conjecturando a palavra, que o gigante Golias ia contra ele, contra todos aqueles apetrechos, todas aquelas armas, todas aquelas armaduras, mas ele fez menção do nome do Senhor. E nós temos força como um cavalo. Nós temos força de um cavalo. Nós temos força para enfrentar qualquer obstáculo em nome do Senhor Jesus Cristo. O obstáculo naquele momento de Davi foi o gigante Golias, e ele enfrentou o gigante Golias. Ele pulou os obstáculos que o diabo pôs, porque naquele momento daquela batalha tinha muitos obstáculos que o diabo pôs na vida de Davi. O primeiro obstáculo foi a família dele, que começou a murmurar, começou a falar mal de Davi. Depois foi o rei falando que ele não dava conta,
Mas Davi tinha testemunho, ele falou que tinha matado urso e leão. Quantos obstáculos que o diabo põe na sua vida. Quantos secretários do diabo que o diabo põe para colocar um obstáculo na sua vida. Então hoje Deus nos educa para a gente pular esses obstáculos, como um cavalo pula, como um gafanhoto pula. E que nós temos que enfrentar como o cavalo enfrenta, porque o cavalo não escolhe os obstáculos. O cavalo tem força e nós também temos força em nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 22 fala assim, e eles não têm, eles quem? O cavalo, não tem medo, nada os assusta, e a espada não faz recuar. O cavalo não tem medo dos obstáculos, nada assusta o cavalo, nem a espada faz ele recuar. Quantos de nós estamos recuando com a primeira espada que aparece na frente da gente? Mais uma vez o Espírito Santo fala para a gente, pode ser uma espada da enfermidade, pode ser uma espada do desemprego, uma espada da separação, uma espada da traição, uma espada da conversa fiada, do fuxico. E as pessoas começam a recuar. Fala, eu não posso, eu não sou capaz. Mas aí o Espírito Santo traz para a gente aqui novamente, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, no versículo em diante, 7, o apóstolo Paulo fala sobre a fraqueza. Mas no finalzinho, lá do versículo de número 9, fala bem assim, no início, aliás, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escreveu livros na Bíblia. Ele escreveu 13 livros. E é sugerido ainda que ele escreveu o livro de Hebreus. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, a minha graça te basta. A minha graça vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Você fala que você é fraco. Você fala que você não tem como enfrentar essa separação, uma traição. Você fala que você não é capaz de enfrentar essa enfermidade. Muitas pessoas falam que o espinho na carne de Paulo foi uma enfermidade. Mas no versículo de número 7, no versículo de número 8, nos mostra que o espinho na carne de Paulo não foi uma enfermidade. Foi uma, pode não, foi, e o Espírito Santo aqui vai nos testificar, vai testificar individualmente para você que é um pensamento. Mas vai chegar ainda aqui ainda. Então vamos mais um pouquinho. No versículo de número 23 do livro de Jó fala assim, por cima deles as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham. Aqui está falando que as lanças. Aqui, quando fala de lança, o Espírito Santo nos fala que é acusação. Quantas pessoas que te acusam, quantas pessoas que apontam o dedo para você. E quando vai falar, melhor dizendo, a lança é os dedos que as pessoas te acusam. Os dados são as acusações. Obrigado, Espírito Santo. E vamos mais um pouquinho. No versículo de número 24 fala bem assim, tremendo de impaciências, eles saem galopando e quando a corrente soa, não pode parar quieto. Aqui está falando, para você entender aqui, desculpa por o meu modo de estar lendo, aqui está falando que quando os cavalos escutam um som de batalha, eles não param quieto. A vontade deles é chegar e batalhar. A vontade deles é ir lá e enfrentar aquele obstáculo. Mas vamos mais um pouquinho. No versículo de número 25, para não ficar muito estendido, fala que os cavalos, eles obedecem à ordem do comando. E hoje o Espírito Santo está trazendo essa ordem para você obedecer. Hoje o Espírito Santo está trazendo para a gente o seguinte, que você tem que fazer, como está falando também aqui no versículo de número 27, 26, 28 e 29, eu convido você a estar lendo. O Espírito Santo aqui nos dá um ensinamento como a águia.
No versículo de 27, 28 e 29, Deus fala com Jó que a águia, ela procurava um lugar mais alto para ela fazer um ninho. Aqui está falando que a águia, ela procurava um lugar seguro, que era a rocha. O lugar mais alto, que nós temos que caminhar para os lugares mais altos. Deus quer que nós caminhamos por cima das dificuldades. Deus quer que nós fazemos como a águia, procura um lugar seguro em uma rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, como está falando aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, Deus quer nos educar para a gente enfrentar batalhas. Deus fez uma educação em Jó, Deus fez uma educação no apóstolo Paulo para tirar o soberbo deles. E Deus quer tirar esse soberbo da minha e da sua vida. Para de se achar melhor do que os outros. Deus ensinou para Jó que é Ele que dá ordem em tudo. Deus ensinou para Jó e está ensinando para mim e para você como que nós temos que enfrentar os obstáculos. Deus ensinou para o apóstolo Paulo que a graça dele basta. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais viveu a graça do Senhor. O apóstolo Paulo foi como eu e como você. O apóstolo Paulo, quando fala do espinho na carne, pode ser um pensamento. Às vezes você tem um espinho do pensamento da prostituição, da traição. Às vezes esse espinho pode ser uma acusação, pode ser uma lembrança do passado, pode ser uma mágoa, pode ser que você se acha melhor do que as pessoas. O espinho, posso te dizer para você, o espinho na carne de Jó foi o lado soberbo. Jó se achava uma pessoa mais pura daquele momento. E quantos de nós se achamos mais puros do que as pessoas? Não significa que você é cristão, não significa que você recebeu Jesus, que você se batizou, que você é melhor do que os outros. Não significa que você caminha nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que você é melhor do que as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo 13 livros, sendo sugerido ter escrevido o livro de Hebreus, ele poderia se considerar uma pessoa mais pura, uma pessoa que mais tinha intimidade com Deus. Nem por isso o apóstolo Paulo se achava tão assim. E a palavra fala que isso aqui era uma acusação, provavelmente, porque está falando do secretário do diabo, secretário de Satanás. O secretário de Satanás são os demônios, são pessoas que trazem uma acusação, que trazem uma lembrança do que você fez ou deixou de fazer. Então hoje o Espírito Santo quer educar nós para uma batalha. O Espírito Santo hoje quer educar quer educar você para a gente vencer obstáculos. Hoje o Espírito Santo quer educar você por esse espinho na carne. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes. Não foi falta de oração. E o mais interessante, que o apóstolo Paulo orou para tirar aquela tentação. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou para a gente por 2 vezes. Ele falou com os apóstolos, com o apóstolo Pedro, para estar orando para tirar as tentações. E na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, o Senhor fala para a gente orar, pedindo ao Senhor para nos livrar das tentações e de todo o mal. Então aquilo foi uma tentação na vida do apóstolo Paulo. A tentação de Jó foi aquela ter perdido tudo, mas nem por isso Jó perdeu tudo. Jó perdeu todas as riquezas, mas ele não perdeu a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Perca tudo, meu irmão, mas não perca a oportunidade que Deus está te dando com esse espinho na carne. O espinho na carne de Jó foi uma oportunidade para ter um relacionamento com Deus.
O espinho na carne de Paulo foi uma oportunidade para ele ter um relacionamento com Deus cada vez maior. Então hoje o Espírito Santo traz esse áudio, traz esse vídeo para você ter uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus. É esse o propósito do áudio. É esse o propósito do vídeo. Deus quer nos educar para a gente ter um relacionamento com Ele. Deus quer nos educar para a gente enfrentar batalhas. Enfrenta as batalhas porque nós temos forças para enfrentar essas batalhas. Nós podemos pular os obstáculos que o diabo põe. Nós temos força como um cavalo de enfrentar qualquer batalha. E o mais interessante também, aqui fala no livro de Jó, capítulo de número 39, o Espírito Santo está me trazendo aqui a memória, que Deus mostra no capítulo de número 38 e 39, que um burro, um jumento, ninguém poderia obrigar a ele a carregar uma carga. Ninguém, meu irmão. O diabo, ele não pode te obrigar a carregar essa carga da enfermidade, do desemprego, da separação, da traição, do vício. Veja bem, meu irmão, quantos de vocês já viu um jumento, um burro empacado na rua? Quantos de vocês já viu um jumento empacado? Às vezes aquele dono dele se espancando de tanto bater nele. Enquanto mais batia, mais ele ficava lá. O Espírito Santo me traz também Davi. Saul quis passar uma carga pesada para Davi. Mas Davi pegou, vestiu aquela carga. Mas em algum momento ele falou, opa, peraí, essa carga não é minha. Eu não dou conta de vestir essa armadura do Senhor, rei Saul. Davi foi lá, se despiu, tirou toda aquela armadura e foi enfrentar o gigante Golias em nome do Senhor. E hoje, da mesma forma que um jumento, que um burro empaca, que ninguém pode obrigar ele a carregar uma carga que ele não quer carregar, que não é dele, você e eu temos também esse direito. Mas como Davi não carregou e fez menção do nome do Senhor, hoje o Espírito Santo traz essa palavra, traz esse vídeo, esse áudio, que nós temos que enfrentar as batalhas, que nós não temos que carregar essa carga que o diabo põe para você carregar, que põe para mim carregar. Mas pega esse espinho na sua carne, como Jó e como o apóstolo Paulo pegou, como uma oportunidade deles crescer. A oportunidade de Jó começa aqui na partir do versículo de número 40, que Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. No ministério do apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros, é sugerido o livro de Hebreus. O apóstolo Paulo teve várias revelações. O ministério do apóstolo Paulo, naquela época, ninguém tinha orado e tinha crescido membro. O apóstolo Paulo foi aquele que trouxe uma revolução no ministério. O apóstolo Paulo orou e membros cresceu. Os outros apóstolos até então nunca tinham orado e membros tinham crescido. Então hoje Deus quer colocar esse espinho na sua carne para você ter um relacionamento com Ele. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Não se esqueça que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Não se esqueça que esse espinho na sua carne é para você buscar o Senhor. E às vezes você teve um espinho na carne e afastou dos caminhos do Senhor. Você esperou uma bênção e essa bênção não aconteceu. Esperou um milagre, esperou uma cura, esperou um relacionamento. E esse relacionamento, essa cura não chegou ainda. No livro de Eclesiastes fala que tudo é no tempo do Senhor. Espera mais um pouquinho. A sua bênção está mais perto, veja bem, do que a roupa do corpo. A roupa do corpo está encostada. Mas se você for parar para analisar, é milímetros do nosso corpo. A não ser que seja uma calça de lycra, uma blusa de bem apertadinha. Mas no mais, vamos pegar como se fosse isso aqui. Está pertinho de você. Recebe Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Não se esqueça, Jesus falou que no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ter o espinho na carne. Não significa que você recebe Jesus, que você reconciliou, que você se batizou,
que você não vai ter aflições e que não vai ter o espinho na carne. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes e o espinho não foi retirado. O espinho continuou lá. Jesus nos revelou, no mundo tereis aflições, mas ele revela isso para que nele nós tenhamos paz. A diferença, meu irmão, as mesmas dificuldades e os acontecimentos da minha vida, antes de receber Jesus e até hoje, muitos são iguais, muitos têm. A diferença é que eu caminho por eles. A diferença é que eu caminho em cima deles, como como Pedro caminhou em cima das águas. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. É esse o ensinamento. Porque naquele barco, todos estavam lá, todos estavam desesperados. Mas Jesus fez uma ponte com a palavra para Pedro e Pedro foi lá e caminhou em cima. Essa é a diferença de você receber Jesus. Essa é a diferença de você ter Jesus na sua vida. Você caminha em cima do obstáculo, enquanto as outras pessoas ficam desesperadas no barco, você está caminhando em cima delas. Deus te abençoa, um forte abraço e fica com Deus.